que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: peço-te que lhes abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere-te, pois, a esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e guiá-los-voei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre estes olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai. Mas ele disse: não ferirás. Ferirás tu o que tomaste de prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais em tropas de sírios na terra de Israel. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que será pregada agora. Senhor, eu peço que o Senhor dê-me graça, Senhor, para levar a palavra aos meus irmãos da forma que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, e da forma que o Senhor quiser. Eu dou liberdade ao teu Espírito Santo para me usar, Senhor, a trazer essa mensagem, Senhor, de modo que ela vai e produza o efeito no qual ela foi enviada a cada coração, Senhor, tratando, consolando, confrontando, Senhor, e recuperando os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu dei o título a esta mensagem: a visão natural e a visão sobrenatural. A visão natural e a visão sobrenatural. O objetivo dessa mensagem é refletir sobre o que é viver pela fé e o que é viver com os olhos carnais, né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar com os olhos da alma. E aqui você vê uma passagem aqui bastante clara, falando aqui acerca da vida de Eliseu. Se você não sabe, queridos, Eliseu foi um grande, talvez um dos maiores profetas de Israel. Eliseu foi aquele que Elias, quando estava subindo, né, quando estava sendo arrebatado aos céus, ele jogou a capa. Eliseu pegou e ele pediu uma coisa: ele pediu porção dobrada daquilo que Elias fez. E de fato Eliseu, ele foi um grande profeta sobre Israel. Somente na Bíblia Jesus Cristo fez mais milagres do que Eliseu, para você ter uma ideia de quão esse homem era usado por Deus. E Eliseu, né, em tal ocasião, que ocasião, pastor? Ocasião de guerra. A Síria, ela estava sempre contendendo contra Israel. De tempos em tempos eles estavam contra Israel, porque a Síria, ela se erguia em cima de outras nações. De que forma? Ela entrava nas nações, saqueava, tomava os bens, escravizava os povos, e assim ela fazia. Então, constantemente ela guerreava contra Israel, tentando tomar aquele povo. Então o rei da Síria, o nome dele era Ben-Hadad. Então ele queria invadir Israel e tomar as coisas das pessoas, né? E o motivo principal, pastor, sabe qual que era? Era estratégico e econômico. Na época Israel tinha um reino considerável, era um reino respeitável, porque era o reino dos filhos de Deus, né? E eles estavam ali numa posição geográfica ali que favorecia ele, né? Eles tinham riqueza, uma boa economia, e aquilo ali encheu os olhos do rei da Síria. Então ele falou: eu vou tomar, eu vou subjugar e eu vou dominar essa nação, e eu vou ficar com o meu reino mais forte. Então este foi o motivo de que ele queria invadir Israel, nesta ocasião. Então o rei da Síria, a palavra aqui diz que ele pensava no seu quarto uma estratégia de invadir a Israel, né? A Síria invadir Israel, mas Deus revelava a estratégia dele para o profeta Eliseu, para que o rei de Israel não fosse capturado, e o profeta, logicamente, avisava o rei. E o rei da Síria, ele chegou a achar, né, que algum dos seus soldados, algum dos assírios estava traindo, estava lá revelando o plano para Israel, porque não era possível adivinhar tudo que ele fazia. Ele falava: vamos por esse caminho aqui que a gente vai pegar o rei hoje. Aí Deus avisava o profeta avisava o rei, e o rei não estava lá. E ele nunca conseguia pegar o rei de Israel.
Então ele tem uma grande ideia, ele fala assim: se Eliseu é o problema, vamos destruir Eliseu. Então aí nós entramos aqui nessa passagem, e através do que foi lido aqui, queridos, nós podemos tirar aqui algumas lições, alguns ensinamentos de Deus, né? Se você olhar aqui o versículo 9, diz a palavra que o servo, ele acordou muito cedo, né? E aí, o versículo 9 diz assim: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te para te passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então aqui é um versículo que fala que ele está avisando ali, né, onde que os sírios estão passando para capturar ao rei. Isso nos traz o primeiro ensinamento. Deus, ele está te alertando sobre caminhos perigosos. Não sei se você lembra, na última terça-feira foi pregado sobre visão, sobre a restauração do cego de Betsaida. Hoje veio outra palavra falando também sobre visão, né? A visão natural e a visão sobrenatural. O tempo todo Deus está te avisando. No domingo aqui, não sei se foi no último ou no outro, o pastor falou que Deus sempre avisa antes de fazer alguma coisa. Então, meu irmão, veja que no versículo 9, Deus avisava o profeta Eli, e ele avisava o rei, né, para que ele não fosse por aquele lugar. Lá em Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos para o homem que parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E eu pergunto para você: até quando você vai ficar ignorando a direção de Deus? Até quando você vai fingir que Deus não está falando com você? Até quando você vai falar assim: que bom que fulano, seria que fulano tivesse hoje aqui na igreja, para o fulano ouvir o que o pastor está pregando. Mas o que Deus está falando hoje aqui é para mim e para você. Muitas vezes nós ignoramos a voz de Deus. Deus revela ao profeta. Você pode não gostar do profeta, você pode não gostar do pastor Rafael, né? Aliás, nenhum profeta na Bíblia era querido. Tem algum profeta que era querido, pastor? Que o pessoal falava: esse profeta é querido, esse aqui eu vou tratar pão de ló. Não, todos foram massacrados, foram humilhados. Ninguém gostava de profeta não, porque profeta tinha que falar o que Deus mandava. E hoje Deus está mandando falar. Até quando que você vai ignorar a voz de Deus? Até quando que você vai ignorar os ensinamentos de Deus? Pelo amor de Deus, meu irmão, Deus está falando com você e você está fingindo que não está vendo. Até quando você vai ficar caindo nas armadilhas de Satanás? Até quando você vai ficar preso nesse pecado de estimação? Até quando? Quantas vezes Deus vai ter que te perdoar? Veja, Pedro, apesar de ser advertido por Jesus, Jesus disse a ele: Pedro, essa noite você me negará 3 vezes. E Pedro não deu bola porque Jesus falou. Não imagina que eu vou negar o Senhor, eu, Pedro? Naquela mesma noite o galo cantou, ele negou Jesus 3 vezes. Já lá em Jeremias, capítulo 25, verso 11, Jeremias disse: toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Jeremias profetizou isso aqui antes da destruição de Judá e de Israel. Na ocasião, o rei de Judá era Jeoaquim, um rei idólatra, um rei que estava contra a vontade de Deus. E o profeta Jeremias profetizando e falando exatamente o que ia acontecer. Vocês vão ser subjugados pela Babilônia e vão ficar escravos 70 anos. O que aconteceu? Quem sabe dizer o que aconteceu? Eles foram destruídos e ficaram cativos por 70 anos, conforme o profeta de Deus falou. Meu irmão, pode ser que essa mensagem seja para você, e pode ser que também não seja, eu não sei da sua vida. Eu estou apenas aqui lançando a mensagem. Mas eu quero que você seja como o rei de Israel na época aqui do profeta Eliseu. Porque o rei de Israel, ele dava ouvido ao profeta. Se você ver aqui na leitura que eu fiz, ele chama o profeta de meu pai. Ele fala: o que eu faço, meu pai? Eu li em algum trecho que ele fala: feri-lo-ei, meu pai. Ele tem um respeito tremendo pelo profeta Eliseu. E o rei ouvia o profeta. Imagina se esse rei não desse ouvidos ao profeta. Esse rei já teria sido eliminado há muito tempo. Então, dê ouvido àquilo que Deus está te falando. Outro ponto aqui, uma segunda lição, né? A palavra diz que quando o servo, né, do homem de Deus se levantou e saiu muito cedo,
Ele viu cercado por um grande exército, como se fosse um muro, com carros e cavalos. E o servo se desesperou. Para onde ele olhava, ele via carros e cavalos, e soldados, e um grande exército. E ele falou assim: meu Senhor, o que faremos? Para ele não tinha mais saída. Segunda lição aqui, queridos, é acerca da cerca, sabe? Eles cercaram, não somente aonde estava o profeta e o seu servo, mas cercou totalmente a cidade. Tudo parecia perdido. Mas uma coisa que eu quero falar para você, que não tem como o inimigo te cercar por cima. Eles cercaram em volta da cidade, mas eles não conseguiram cercar por cima. A cerca não estava por cima. E Eliseu, naquela situação, ele clama a Deus e fala para abrir a visão daquele jovem, daquele seu servo, para que ele pudesse ver com os olhos do Espírito, com os olhos espirituais. E ele viu um grande exército, muito maior do que aquele exército que estava enfrentando eles, e que eles eram maior do que os que estavam com ele, do que aqueles que estavam afrontando ele. Eu quero dizer para você que sempre que você não tiver mais para onde olhar, olhe para cima. Olhe para cima, busca do céu a sua solução. Pode ser que a sua vida está com muralhas de Jericó por toda parte. Tudo bloqueado, pastor. Tudo que eu vou fazer está bloqueado, pastor. O que eu faço? Olha para cima não tem cerca, não tem como fechar em cima. Pede ajuda de Deus, clama a Deus. Se você orar, nada vai impedir a ação de Deus na sua vida. O profeta orou e Deus revelou e agiu na vida dele. O povo de Deus estava fugindo do Egito, do faraó, e eles estão ali de frente ao mar, e atrás está vindo o exército do faraó, cercado por todos os lados, não tinha para onde ir. Então Moisés clama a Deus, e Deus fala: Moisés, toca com um bordão nas águas. E do alto, do céu veio ajuda, e o povo atravessou aquele mar em seco, com os pés secos, e chegaram do outro lado e cantaram o hino da vitória. Muitas vezes não tem saída, para você não tem saída, mas para Deus tem saída, queridos, porque é Ele que está no controle da sua vida, é Ele que é o soberano da sua vida. Então não se desespere, busque a Deus. Eliseu orou, olha o que diz o versículo 17, que nós lemos: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E esse é o meu pedido a Deus hoje, que Deus abra os olhos espirituais de todos vocês, para que vocês possam enxergar a vontade de Deus, para que você possa enxergar que as coisas do reino de Deus são maiores do que as coisas desse mundo. E ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você não conhece o mundo espiritual, muitas vezes você não vê o mundo espiritual, mas saiba de uma coisa: tudo nasce no mundo espiritual. Tudo que você tem, alguma hora alguém ou você mesmo já orou a Deus e já pediu para Deus. Muitas coisas demoram a chegar, mas elas estão sendo geradas no céu, no reino celeste. Tudo nasce através de Deus. Então, queridos, não se desespere, porque Deus está no controle da sua vida. Outro ponto aqui que a gente pode tirar dessa passagem, que é interessante, né? É o que fazer quando não sabemos o que fazer. É o versículo 15, né? Eu vou reler ele aqui. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo. Eu fico imaginando ele lá, pegou lá a sua escova de dente elétrica, ela escovou o dente, aí lavou o rosto assim, tomou todinho. Aí quando ele foi lá fora assim, olhou, cavalo, exército, tudo lá para atacar eles lá. Ele volta para trás e fala: ai meu Senhor, o que faremos? Talvez isso aconteça na sua vida. Logo depois que você toma o seu todinho de manhã, aí começa a chegar boleto, aí começa a chegar má notícia, aí você chega no seu trabalho, aquela luta, aí é chuva, aí o carro quebra, aí não sei o que, aí você fala: ai meu Senhor, o que faremos? Olha para cima, pede ajuda de Deus. Esse jovem, queridos, esse moço de Eliseu,
Ele olha para frente e ele só vê problemas, ele só vê desespero. A fé não toma conta do seu coração. Mas quando ele olha para o homem de Deus, é diferente. No coração do homem de Deus, há fé. E o que eu clamo é que você não olhe para o homem de Deus, mas para que você seja o homem de Deus representado aqui por Eliseu. Que ao invés de você enxergar problemas, ao invés do desespero cegar a sua visão, o desespero cegou a visão desse moço, né? Cegou a visão do jovem lá, do servo de Eliseu. Mas a visão de Eliseu era uma visão de fé. A visão que Eliseu tinha era Deus. Era tão grande que ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E parece que é um disco riscado, a gente fala todo dia aqui, não desespera, porque Deus está no controle da sua vida. E às vezes você está lá, pastor, mas como é que Deus está no controle da minha vida se eu estou com a unha encravada? Não importa se está com a unha encravada, mas Ele está no controle da sua vida, meu irmão. Você tem que crer que Ele está no controle de todas as coisas, boas ou ruins. Ou você acha que minha vida é um mar de rosa? Que eu levanto de manhã, aí os passarinhos vêm, forro da minha cama, assim, né? Aí meu carro liga sozinho, eu sento no banco de trás, ele vai, um Tesla, né? Vou trabalhar, aí chego lá, o ChatGPT faz o trabalho para mim. Não, é luta todo dia. Pai, é o dinheiro, pastor. Às vezes o dinheiro não dá não, tem que trabalhar de madrugada. Pergunta para ela ali, não é fácil não. Mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas da minha vida, queridos. Ele sempre está, sempre teve e sempre vai estar. Porque eu dei esse trono para Ele. Esse trono da minha vida é de Deus. E eu espero que você coloque Deus nesse trono na sua vida. Lá em Salmos 126, verso 5, diz assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Era luta para Eliseu também, estavam ali para matar Eliseu. E com certeza Deus avisou Eliseu, ele sabia disso. Mas o que Eliseu fez? Ele olhou para cima, ele falou assim: maior número são os que estão com nós do que os que estão com eles. Abra, Senhor, os olhos desse jovem. E o jovem conseguiu enxergar aquilo que Eliseu estava vendo. Então, se você está sofrendo e você está a ponto de dizer: o Senhor não está comigo, eu afirmo com toda certeza, Deus está no negócio, Deus está na sua vida. Pastor, mas está dando tudo errado. Está dando errado, mas Ele está na sua vida, Ele está no controle. Fica calmo, Ele vai te ajudar. Maior são os que estão com você. Certa feita, Jesus, Ele foi afrontado e Ele falou assim: olha, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, Ele mandaria do céu, né? Não sei a palavra que Ele usou lá, miríades de anjos lá, não sei como que é o nome lá. Ele falou que, sabe, um exército muito maior. Então as coisas do céu, queridos, elas são assim, muito maior do que você possa imaginar. Aqui o exército da Síria, ele foi desproporcional com Eliseu. Por que mandar um exército para capturar um homem, né? Será que esse homem era Sansão? Então mandou capturar um homem. Só que o reverso também, as coisas do céu também são exageradas. Quando Deus manda, queridos, se prepara que vem chumbo grosso. Deus, Ele manda os exércitos, Ele te livra, Ele te salva, Ele faz o negócio acontecer. Deus não brinca em serviço não. Por exemplo aqui, ó, vamos pegar lá no livro de 1 Samuel, o exemplo de Ana. Ana, ela era estéril, não vou contar a história dela aqui, vocês sabem que Ana era estéril, e ela era afrontada, né, pela outra esposa lá, do seu marido, a Penina, que ela não podia ter filho. Então, em vez dela ficar chorando, ela foi buscar de Deus. Ela falou: olha, não sei, eu vou pedir para Deus, porque se tiver uma solução, está com Ele. Então ela apostou todas as fichas e Deus honrou a vida dela. E eu pergunto para você: em quem você está apostando? No tigrinho? Está apostando no tigrinho, né? Todo mundo deu risada aí, tem um monte de gente apostando no tigrinho aí, ó. Está repreendido em nome de Jesus, viu? Queridos, você tem que colocar todas as fichas da sua vida em Jesus.
ele fala, né? Lancem sobre mim o seu fardo, e peguem o meu fardo que é leve e suave. Às vezes você está aí levando uma tonelada nas costas, aí, lança sobre Jesus, para que esse trem aí, continue andando e chorando. Como assim, pastor? Hoje eu estou chorando. Você pode dizer, pastor, mas hoje eu estou chorando, hoje não está legal. Mas continue caminhando com Cristo e chorando. É melhor você continuar andando e chorando do que chorar parado, queridos. Você viu o salmo que eu li para você aqui, né? Vou reler aqui: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Continue no caminho, continue remando. Pastor, mas eu errei. Agora rema mais ainda e vai em frente. Deus vai te perdoar, você vai pagar por esse pecado, mas continua, não volta atrás não. Um quarto ponto aqui, bastante interessante, né? Nem os grandes problemas conseguem vencer um cristão de oração. Onde Eliseu se encontrava fé. Note que nós podemos aprender aqui com esse homem, que o rei da Síria, eu falei agora há pouco aqui, ele mandou um exército para prender um homem. E pode ser que esse rei falou assim, esse tal de Haddad aí, não gostei muito do nome não. Esse rei Haddad, ele pega e fala assim, agora esse profeta está com um problema, agora ele tem um problema, agora ele está na minha mão, agora eu vou pegar ele. Aí nós vimos aqui na leitura, né, que os grandes problemas, eles não afetam o homem de Deus. Aí o profeta Eliseu, que é um homem de oração, ele só precisou fazer uma oração curta, uma oração curtíssima, olha lá, verso 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor, olha a oração curta dele, disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Isso foi que ele orou, fere essa gente de cegueira, porque ele já via os anjos, os cavalos, tudo, as legiões celestial, tudo com ele lá. E aqueles soldados todos foram cegos. Ele conseguiu dominar aqueles homens. Depois vocês vão ver aqui na leitura que ele levou até o rei, mas ele não matou essas pessoas, pelo contrário, ele tratou bem aqueles que queriam lhe fazer o mal. Então, veja só uma coisa, irmãos, uma coisa que ele fez com o exército inimigo. Os soldados que foram lá dizendo, você tem um grande problema, voltaram de lá com um grande problema. Então, se o inimigo, ele está fazendo cilada na sua vida, se tem alguém que é contra você, que está fazendo coisinha, que está fazendo fofoca, achando, agora eu arrumei um problema para ele, agora eu arrumei um problema para ela, esse daí que vai sair com um problema, viu? Se você orar, se você clamar e pedir a proteção de Deus, esse que quer o seu mal que vai sair com um problema, viu? Mas você vai ter que fazer que nem Eliseu, nós vamos ver mais para frente aqui. Então, ore sem cessar, queridos. Orar sem cessar é um mandamento de Deus, porque assim, a gente não consegue ver aqui com os nossos olhos físicos o mundo espiritual. O único jeito da gente acessar o mundo espiritual é através da oração. E como é que você vai se defender da luta que Deus destinou para você? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Como é que você vai lutar contra principados e potestades se você não está orando? Aí você está levando uma surra todo dia. Pastor, por que minha vida não vai para frente? Porque você não ora. Uai, ore, queridos, ore o tempo todo. Continuando, mais um ponto aqui. Mesmo ambiente, dois servos de Deus com visões diferentes. Olha que interessante isso, né? O moço do profeta, antes da oração de Eliseu, ele só via o problema, ele não via nada além dos inimigos. Ele olhava e falava, acabou, agora a gente morreu aqui. No mesmo ambiente que o profeta Eliseu. E por outro lado, o profeta Eliseu, que estava no mesmo lugar, tem uma visão diferente do moço. Ele vê a solução, e a solução estava em onde? Em Deus, na oração. Pode ser que na mesma casa, queridos, e na casa que eu digo é na sua casa, e na casa que eu digo é nesta casa, e na casa que eu digo é no seu trabalho. Pode ser que na mesma casa haja visões diferentes. Eliseu, irmão, ele andava pela fé, e o moço andava pela visão. Aí vem aquela lembrança, né? Eu citei aqui na oração de Ezequiel 37, do vale de ossos secos. Se Ezequiel não olhasse pela fé,
quando o Senhor falou assim: Ezequiel, vai e profetiza sobre esse vale de ossos secos. E se ele olha com a visão humana, ele ia ser mais um osso lá daqui a pouco. O osso dele ia completar com os ossos que estavam lá. Mas não, ele profetizou pela fé. Ele não estava vendo, mas ele estava crendo. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E arrisca? Mas você crê que existe. Queridos, é assim que Deus quer que nós enxerguemos com os nossos olhos da fé. Então, com certeza, queridos, ele teria morrido e sido mais um osso seco naquele lugar, né? Pode ser que você está no mesmo ambiente abençoado, e como nós estamos aqui, eu vou usar aqui, né? De repente eu estou no mesmo ambiente que o pastor Rubens, eu estou com a visão diferente da visão dele, e a Bíblia fala que reino dividido não prospera, reino dividido não subsistirá, e estavam lá os dois. Então nós temos que orar e buscar de Deus, para que nós temos que estar no mesmo ambiente, ter o mesmo crescimento e ter a mesma visão. Eu louvo a Deus que essa igreja aqui é grande, a maioria, que nós estamos na mesma visão que nasceu lá com o pastor Orides, agora está com o pastor Rubens aqui, e nós continuamos na mesma visão. Às vezes você está casado, você é um homem de Deus, mas a sua mulher não quer saber de Deus, julgo desigual, não tem como dar certo, e vice-versa também, a mulher é crente, mas o marido não quer saber de Deus. Como é que isso pode estar certo? Nós temos que desenvolver uma maturidade cristã, nós temos que crescer juntos. Uns são mais fracos, outros são mais fortes, outros são mais experientes, outros são menos experientes, mas nós temos que estar em comunhão para compartilhar como a igreja primitiva, e para que possamos crescer junto. Eu não posso ser egoísta e falar assim: não, agora eu vou ser o cara que mais sabe da palavra, que vou fazer teologia, vou fazer isso, vou falar grego, vou falar aramaico, vou falar judeu, vou falar todas as línguas do mundo aqui, eu vou apavorar. Não adianta, Deus não vai abençoar. Se eu não pegar na mão do meu irmãozinho lá, que está aprendendo, que precisa subir, e ajudar ele, para a gente crescer junto, Deus não vai fazer prosperar, não adianta. Deus, Ele quer unidade. Nós somos um só corpo, um só espírito, uma só igreja. Então nós temos que caminhar juntos, né? Então não adianta, né, receber bons conselhos se você não põe em prática. Os pastores, as pastoras se esforçam aqui e passam a semana estudando a palavra, e lê a Bíblia de estudo, e vê outras versões, e não sei o que, e traz uma palavra abençoada para você aqui. Aí você ouve e você fala: ah, tá muito bonito. Sai daquela porta ali, ó, Satanás vai, arranca do seu coração. Por quê? Porque você não deu valor à palavra de Deus. E o que tem de mais importante é a palavra de Deus. Lá em Salmo 125:2, a palavra diz assim: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo desde agora e para sempre. Ele está à volta do povo, Ele não está à volta de um só. Se você estiver cercado por cavalos, por soldados, Deus está à sua volta, assim como estão os montes à roda de Jerusalém. Outro ponto aqui importante, queridos. Tem gente que só vê problema. Isso aqui é um problema, né? Você repara uma coisa, que quando Eliseu orou pelo seu servo, ele não orou assim, ele falou: Senhor, e se ele orasse, Deus ia ouvir a sua voz, porque ele era um profeta de Deus. Senhor, eu quero que esses soldados aqui todos sejam queimados vivos agora. Manda fogo do céu, igual o Senhor mandou lá com Elias. Deus ia mandar acabar. Não, ele orou assim: Senhor, eu peço que o Senhor abra a sua visão. Ele não pediu livramento, ele orou para que Deus abrisse a visão. E é isso que eu peço a Deus hoje, que Ele abra a sua visão, para que você possa enxergar, para que todos nós possamos enxergar da mesma forma o reino de Deus, para que nós possamos caminhar juntos e chegar juntos lá no reino de Deus. Aquele rapaz, ele não viu nada além do exército, ele não viu nada além do inimigo. E aí, queridos, esse é o momento que nós temos que aprender a colocar a nossa fé em prática. É diante das tribulações,
É diante do momento que parece que Deus não está respondendo, de que Deus não está no negócio, que nós temos que colocar a nossa fé em prática, que nós temos que dizer: Senhor, parece que nada está acontecendo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor está exatamente onde o Senhor sempre esteve, no controle total da minha vida. Mostra para Deus que você confia nele. Mostra um pouco de reverência a Deus. Muitas vezes, queridos, os problemas nos tiram do foco do milagre. Muitas vezes você se concentra no problema e você se esquece que a solução está tão perto de você, que a solução está em algumas palavras de oração. Pastor, então é mágico, eu vou orar e vai acontecer? Eu não sei, queridos, porque Deus age na vida de cada um da forma que Ele quer. Ele é soberano, Ele trata cada um de forma individual. Mas você não pode deixar de clamar a Deus. A sua visão não tem que estar no problema, a sua visão tem que estar em Deus. Outro ponto aqui importante: aquele que estava desligado, não desligou o que estava ligado. Ô pastor, está falando de eletricidade aí? Estava ligado, mas desligou o que estava ligado? Veja bem, aquele jovem, ele estava contaminado pelo pessimismo. E pessimismo, queridos, é lamentável. E muitos de nós somos pessimistas, Naturalmente o ser humano é pessimista, Se você puder avaliar duas situações, sempre você vai julgar que pode dar a situação errada, Você nunca vai pensar, não, sempre vai dar certo ali, sempre no otimismo. Então, ele estava pessimista ali, desmotivado, viu o exército e não viu o exército celestial, que estava ali do lado deles. E eu pergunto para você hoje, o que você está enxergando na sua vida? Como está a sua visão espiritual? Como está a sua visão natural e a sua visão espiritual? Se você só está com a visão natural, queridos, eu lamento, Eu lamento, você precisa buscar mais as coisas de Deus. Você precisa buscar a leitura da palavra, você precisa ouvir mais a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem que buscar mais as palavras de Deus. Eu pergunto para você, qual tem sido o seu tipo de visão? A visão pela fé ou a visão carnal? É aquilo que você está vendo ali e acabou. Então não perca a ligação no céu, Só basta você estar ligado às coisas de Deus. Talvez você queira parar porque alguém parou. Talvez a sua visão está tão carnal que você fala assim: pastor, mas o meu parente saiu da igreja, eu vou sair também. Visão carnal, queridos, Eu já ouvi falar no púlpito aqui de que Deus, Ele não tem netos, Ele tem filhos. Às vezes o seu pai não quer fazer parte da igreja, mas você vai abandonar a sua salvação por causa de outra pessoa? Então queridos, de se ligar a pessoas, de se ligar a problemas e de se desligar das coisas de Deus. Eu rogo, em nome de Jesus, que você consiga chegar até o final, que você consiga permanecer ligado a Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Não é fácil, realmente não é fácil. Falar para vocês aqui, tem dia que nem vontade de orar dá. Não dá vontade de orar, tem dia que não dá vontade. Nossa, que absurdo, que heresia, pastor. Mas não é assim, pastor. O senhor ora, eu sei que o senhor ora, mesmo não querendo. Mas tem dia que não dá vontade. Não dá vontade de orar, queridos. E eu estava ouvindo uma ministração do pastor Estevão Hernandes, acho que esse é o nome dele. E ele falou que isso acontece com ele também, um pastor famosíssimo. Aí ele falou, quando eu estou assim, foi até minha esposa que me mostrou. Ele falou assim, eu oro a Bíblia, eu oro o Pai Nosso. Falou, Senhor, Pai Nosso que estás no céu, que bom que eu posso te chamar de Pai, que o Senhor está no céu, santificado seja o teu nome, que bom que o Senhor é santo e que o Senhor pode nos santificar até do seu sangue. Ele vai orando, Pai Nosso, venha a nós o teu reino, que bom, Senhor, que o teu reino, que nós podemos estar no teu reino, seja feita a tua vontade. Que bom, Senhor, que a tua vontade é melhor do que a nossa vontade. Isso vai gerando fé no coração. E muitas vezes você está assim hoje, pastor, eu não estou com um pingo de vontade de orar. Ore a Bíblia, vai gerar fé no seu coração.
Então pare de desligar aquilo que Deus ligou em você. Religa a sua fé, religa em Deus. Não deixa aquele lá que está desligadinho de Deus lá, ele apagar você não. Não deixa aquela brasa apagada apagar você não. Pelo contrário, vai lá e acende ele lá, coloca a fé no coração dele, conversa com ele em nome de Jesus. Pague sua vida. Pague a sua vida, o bem com quem quer a sua morte, né? Resumindo aqui, pague o bem, pague o mal com o bem. O rei da Síria, ele tinha planos de matar o profeta Eliseu. A ideia era capturar e matar o profeta de Deus, para depois capturar o rei de Israel e acabar e subjugar Israel. E você vê numa coisa maravilhosa no versículo 21, né? Vou ler para vocês aqui, ó. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai. Então o que aconteceu aqui, nessa ocasião? Eles estavam cercados lá, a cabana de Eliseu, lá a cidade onde ele estava. E Eliseu clama a Deus e fala assim: Senhor, cega todo esse soldado aí. E Eliseu pega eles e os guia até Samaria, que era a cidade onde estava o rei. E lá em Samaria tinha o exército de Israel. Os caras estavam cegos. Poderia passar ali, ó, no fio da espada, acabar com o exército assírio. Mas não. Aí ele chegando lá, ele fala assim, o rei clama para ele, né? Feri-lo-ei, mas ele disse: não ferirá, porque ferirá tu os prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam para o seu senhor. O que o profeta fez aqui? O profeta levou eles para a cidade, orou a Deus para que a visão deles fosse devolvida, os alimentou e os devolveu com vida são e salvo para a Síria. A Bíblia afirma que depois desse episódio, nunca mais a Síria tentou atacar Israel. E se fosse o contrário, pastor? Se fosse o contrário, se eles tivessem matado todos esses soldados, a Síria ia conseguir mais soldados e mandar lá, e ia ficar essa guerra para sempre. Que lição que a gente pode tirar daqui? Às vezes você fica naquela guerra com seu irmão. Você dá daqui, ele bate de lá. Você fala daqui, ele fala de lá. E o negócio nunca termina. A Bíblia fala, nós temos que pagar o mal com o bem. Aquele que te fez o mal, você ore por ele. Você faça o bem por ele. Ele te deu um tapa na sua cara, você vai lá dar um presente para ele. Pastor, mas isso daí não está certo não. Comigo é na lei antiga, né? Eu passo no fio da espada. Então vai lá, Moisés, né? Então beleza, volta lá no tempo antigo de Israel, porque agora é a nova aliança. E agora quem manda é Jesus. E agora quem cumpre os mandamentos de Jesus é aquele que ama. E Jesus fala, você tem que cuidar do seu irmão. Essa semana eu coloquei uma tirinha no WhatsApp lá, muito legal. Alguns irmãos comentaram lá. É um bonequinho assim, pastor. Ele está todo sujo de barro, jogando barro nos outros assim. Aí depois ele fala: Senhor, me perdoe pelo que eu estou fazendo. Aí Jesus pega assim, né? Deus pega e vira um cálice de sangue sobre ele. Ele fica limpinho. Aí ele fala assim: Senhor, como é que eu posso te agradecer? Enquanto ele está falando, vai outro bonequinho sujo de barro e está com barro nele assim. Aí já olha feio para o outro assim. Aí vem a mão de Deus e fala assim: ame ele como eu te amei, cuide dele como eu cuidei de você. Então, o bem que nós recebemos de graça de Deus, nós temos que dar. Aquilo que de graça receberdes, de graça dai-vos. Algum dia, você ou eu, né, inclusive, não prestamos, né, e isso quase todo dia. E todo dia Deus nos lava e nos liberta com o seu sangue precioso. Jesus Cristo foi crucificado naquele madeiro, por mim e por você, queridos. Então nós temos valor diante de Deus. Deus nos perdoa, Deus nos limpa. E quem somos nós para falar mal de um irmão nosso? Para subjugar, para falar, aquele tem que morrer, aquele tem que viver. Por acaso Deus te colocou como juiz sobre a vida de alguém? Nós não somos juízes, nós somos servos de Deus. Então vamos julgar menos as pessoas e vamos perdoar mais as pessoas. Vamos cumprir mais aquilo que Cristo nos disse. Então a palavra diz que aqueles soldados voltam em paz para a sua terra e que nunca mais houve guerra. Talvez a sua vida está uma guerra porque você não perdoa. Talvez a sua vida está essa bagunça
porque você é aquele tipo de pessoa que, sabe, escreveu, não leu, eu não vou falar o resto, mas você, sabe, eu sou do balacobaco, eu rodo a baiana, eu faço, eu aconteço, eu sou machão, eu sou a machona, e não mexe comigo não. Agora, querido, você está com Jesus, agora vai bater de um lado da sua face, você vai dar outra. Vai te pedir sua capa, você vai dar sua túnica. Vai pedir para andar 1 milha, você vai andar 2. Agora é assim. Agora o caminho é estreito. Você não está mais no caminho largo. Você não faz mais a sua vontade, mas você faz a vontade daquele que te enviou. Isso vai gerar paz na sua vida. Experimente fazer o bem sem olhar a quem. Em Lucas capítulo 6, verso 27 em diante, a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos fazer o bem àqueles que nos odeiam, nós devemos orar pela felicidade dos que nos amaldiçoam, nós devemos bendizer aqueles que nos maldizem. Pastor, eu vi o irmão, ele falou mal de você, ele falou que você é feio. Eu falo, não concordo, minha mãe fala que eu sou bonito, né? Então eu não concordo, mas eu perdoo ele, né? Eu acho ele bonito, é um cara simpático. Eu vou convidar ele para o homem máximo, para ele aprender a palavra de Deus aí, comer um churrasco com a gente aí. Tem que ser assim. Qual que é a minha vontade? Não posso falar minha vontade, mas vamos para o item 9 aqui. O item 9 é assim, ó. Deus abre os olhos dos cristãos, né? E abre os olhos dos incrédulos também. O irmão Eliseu, ele orou para que Deus abrisse os olhos do moço. Aquele moço, o aprendiz de Eliseu, ele era servo de Deus, ele era crente ou não? Crente. Deus, ele orou e Deus abriu os olhos dele. E depois Eliseu orou para que abrisse os olhos dos soldados assírios. Eles eram ímpios, né, aos olhos do profeta, mas ele também orou para que abrisse a visão. Isso nos representa algo fantástico. Deus, ele não tem o desejo de abrir só os nossos olhos, só a nossa visão, só dos crentes, para os crentes ficar bom, falar em língua, profetizar, orar, curar, sapatear, dar cambalhota, pirueta. Não, ele também quer abrir os olhos daqueles que estão lá no mundo. Mas ele precisou usar o profeta para abrir os olhos daqueles que estão no mundo, para gerar paz naqueles que estão no mundo, para não gerar guerra naqueles que estavam no mundo. E Deus hoje, ele quer usar eu e você para isso. Assim como o profeta abriu os olhos daquele que estava caminhando com ele, que eu estou tentando fazer hoje aqui, e replicando isso, todos nós temos que abrir os olhos daqueles que estão lá fora, aqueles que não conhecem ainda Jesus. A palavra diz que Jesus, ele certa feita, ele sobe no barco de Pedro, e ele começa a pregar para aquelas pessoas que estão na multidão de cima do barco. E ele prega a multidão, ele ensina a multidão. E depois ele vira para aqueles que são dono do barco, prega para aqueles que são dono do barco, e fala: vocês serão pescadores de homens. Então a vontade de Deus é que todos tenham a visão aberta. Se você quiser acompanhar depois, está lá em capítulo 5 de Lucas. Então, você abrir a visão espiritual, ela não gera morte, mas ela gera vida. Ela gera vida ali na vontade das pessoas e no desejo das pessoas. Nós não podemos desistir das pessoas. Pastor, mas tem aquele que me persegue. Esse é o que você tem que mais orar por ele, tem que mais buscar, tem que pedir para Deus abrir. Em 10º aqui, queridos, a realidade não é o visível, mas o invisível, né? Como eu falei para você, às vezes você está numa situação na sua vida que você não vê mais saída, você já pensou até em dar cabo da sua vida. Pastor, você está falando isso aqui no meio de crente? Querido, Deus revela. Você já pensou, você falou assim: pastor, eu não sirvo para mais nada, entendeu? Tudo que eu faço dá errado, não tenho dom, não tenho talento. A Dani viu meu vídeo cantando, falou que eu não sei cantar direito, então eu não sirvo para mais nada não. Queridos, você serve sim. Você é muito importante para Deus. E Ele está te mandando essa mensagem hoje aqui.
Ele está dizendo para você, apesar de você não estar vendo nada no visível, as coisas estão acontecendo no invisível. Você está cercado de anjos, você está cercado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em você, você tem valor para Deus, e Deus está trabalhando na sua vida sim. Espera só mais um pouquinho. Como eu preguei aqui na terça-feira, a cura do cego de Betsaida não foi imediata, foi em 2 etapas. Foi uma cura diferenciada, porque todas as outras curas Jesus só falava, ó, você está curado, vai em paz, né? E seus pecados estão perdoados. Não, lá diz que Jesus, ele põe a mão sobre o cego e fala, e aí, o que você está vendo? Aí o cego fala, eu vejo homens como árvores. E depois Jesus vai e cospe e coloca nos olhos dele, e ele passa a enxergar completamente. Às vezes a cura que você está precisando não é uma cura física, mas é uma cura emocional, uma cura do perdão, é uma cura de alguma área da sua vida, e Deus, Ele está providenciando isso hoje, aqui e agora, porque a palavra dele diz, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, e se isso fosse mentira, Ele não deixaria sair da minha boca, porque eu estou aqui com a palavra dele, com a mão sobre a palavra dele, falando da palavra dele. Então, queridos, tenha um pouquinho de paciência. Deus, Ele deseja mostrar que Ele é maior na nossa vida, maior é o que está em nós. Romanos 8,31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo 34,7 diz, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Você teme a Jesus? Você teme a Deus? Então os anjos do Senhor acampam ao seu redor. 1 João 4,4 diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quase a mesma frase que foi falada aqui, nós lemos, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E você está com medo de quê? É aquele boleto lá que está te incomodando? Fique em paz, Deus vai te dar força para você trabalhar e pagar. Nós temos que confiar no Senhor totalmente. 2 Crônicas 32, 7, 8 diz, sede fortes e corajosos, não temais, não vos assusteis por causa do rei da Síria. Né? O rei da Síria aqui você pode entender o inimigo das nossas almas. Nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco um maior do que o que está com ele. Queridos, em todas as passagens da Bíblia, em todas as ocasiões, Deus é maior do que tudo. Então eu finalizo para você com uma orientação aqui de Paulo, que está lá em Filipenses 4, versículo 8 e 9. Eu vou falar a orientação aqui e a gente encerra a ministração. A orientação é essa. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e Deus da paz será convosco. Se 0,1 dessa ministração entrou no seu coração hoje, eu já fico feliz, queridos. E essa foi a palavra que o Senhor me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, vamos orar. Em nome de Jesus.